50. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 491. 3, 2, 1, 0 e começa. Autor, Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Varnix era um veterano experiente. Ele já sabia o que Damon estava prestes a dizer. Mais alguns minutos, no máximo, meu senhor, respondeu apressadamente com uma reverência. Que se dane. Quebrem a cúpula agora. Derrubem e enviem nossas forças. Os arqueiros, os magos e as tropas de longo alcance precisam agir agora para causar o máximo de dano. O miasma de Irin está mais forte agora, e precisamos tirar total proveito disso, ordenou Damon com firmeza. A cada segundo que a barreira permanecia erguida, eles ganhavam vantagem e drenavam os recursos do adversário. Mas também era importante saber a hora de parar. Varnix agiu rapidamente e abriu a tela do sistema. No segundo seguinte, todos os vampiros reunidos na cidade ouviram uma voz estrondosa. Começa agora. A barreira está caindo. Vocês têm 10 segundos para se prepararem. A voz de Varnix ecoava por todas as ruas e porões. 10, 9, 8. Arqueiros para os telhados. Magos para as saliências. Longo alcance, carreguem agora. Equipes de portão, preparem-se. Esgotos, abram as aberturas ao meu sinal. 7, 6. Nós, os guerreiros de sangue, jamais sucumbiremos. Lutaremos até o último suspiro. Mataremos e beberemos até a nossa última gota. Mostraremos a esses cães a quem o mundo pertence. Isso é apenas o começo. Em breve haverá sangue e morte por toda parte e reinaremos sobre as ruínas. Escravizaremos esses cães piedosos e horrendos e os transformaremos em nosso gado. Seu ouro será nosso e suas mulheres serão nossas. Glória ao Salão de Sangue. Glória ao Deus do Sangue. 5, 4. Irin abriu as asas, a respiração formando uma espiral na garganta, já preparada para desencadear destruição e caos em massa. 3. Damon desapareceu e, no segundo seguinte, reapareceu perto da cúpula, tocando-a levemente com sua garra. Uma essência venenosa espessa e densa escorreu de seu corpo para o sangue da cúpula, mudando rapidamente sua cor de vermelho para preto. 2. Varnix moveu o dedo indicador e criou um sigilo no ar. A cidade inteira prendeu a respiração. Cada vampiro dentro das muralhas aguardava com a respiração suspensa. 1. Matem. Massacrem. Alimentem-se à vontade. A voz de Varnix trovejou enquanto a cúpula de sangue explodia, espalhando sangue e veneno por toda parte. A cúpula explodiu como um sol ensanguentado. Uma onda de choque vermelha e negra rasgou a planície. Escudos reluziram e depois racharam. As primeiras fileiras do lado de fora caíram sem um grito. Choveu sangue. O veneno sibilou onde caiu. Antes mesmo que a explosão se dissipasse, uma onda de novos ataques atingiu os exércitos. Flechas e raios de sangue iluminaram o céu. Esferas de sangue carregadas de poder foram lançadas sobre as massas. As defesas foram rapidamente erguidas pela oposição, mas a quantidade avassaladora de ataques rompeu as sólidas fortificações repetidas vezes. A abertura da batalha foi mais uma vez favorável aos vampiros, com mais de um terço de cada exército aniquilado apenas por esses ataques. E ainda estava longe de terminar. Em meio a esse caos, a figura de Irin surgiu pelos céus, semeando terror por onde passava. Elora, Kelton, Kat e Marco finalmente agiram. Junto com eles, um grupo de vampiros NPCs de nível C saiu do Salão de Sangue. Os combatentes de curto alcance deixaram os portões da cidade e aterrissaram bem no meio das linhas inimigas. Os manipuladores de sangue ficaram para trás e desferiram um ataque devastador à distância. As linhas inimigas cederam. O número de mortos começou a aumentar rapidamente e os efetivos nos 3 exércitos diminuíram drasticamente. Contudo, isso era apenas o começo. Afinal, o exército da facção da luz não veio a Niera para ser massacrado. Embora todos esses ataques tenham eliminado a infantaria mais fraca, a força principal se manteve firme, protegida por múltiplas barreiras divinas e sagradas que não permitiram que um único ataque a atravessasse. E quando a primeira onda de ataques consecutivos diminuiu, a oposição finalmente revelou suas cartas. Parecia que eles estavam esperando por esse momento o tempo todo. Um dos soldados de elite de nível C pegou uma corneta e tocou, e o moral de todo o exército se elevou instantaneamente. Não apenas o moral, mas também a clareza mental retornou. O miasma de Irin pareceu visivelmente dissipado e muitos que estavam lentos e tontos se endireitaram, prontos para a batalha.
Damon também podia sentir claramente uma mudança no ambiente. A aura divina e a energia sagrada no campo de batalha começaram a aumentar gradualmente. Cada ataque, bloqueio ou cura divina ou sagrada recebia um impulso extra, e a situação se inverteu no instante. Aquele maldito chifre é um item lendário. Os olhos de Damon brilharam. Embora seus instintos gritassem para que ele corresse diretamente para aquele poderoso personagem de nível 6 e saqueasse o item lendário que ele havia exibido, ele se conteve. Por pouco, pois parecia que alguns vampiros de nível C tiveram a mesma ideia. Cerca de 5 vampiros de rank C recrutados, todos generais de sangue, dirigiram-se diretamente para o homem corpulento e musculoso sentado discretamente em um cavalo no meio das tropas comuns. À primeira vista, não havia nada de especial nele e, quando alguém como ele sacava um item lendário, a escolha óbvia era atacá-lo e roubá-lo. No entanto, o mesmo instante provou que isso foi um grave erro. Assim que os 5 generais de sangue de rank C se aproximaram, o chão sob suas botas brilhou. Um círculo pálido se abriu ao redor do cavalo e do homem. Linhas de ouro se estenderam como uma teia. Instantaneamente, 5 gaiolas douradas apareceram ao redor dos 5 generais de sangue. Antes mesmo que pudessem tentar sair das gaiolas, raios e trovões gigantes atingiram o interior delas, transformando cada gaiola em uma armadilha mortal. Os 5 generais de sangue se contorceram como marionetes. Um tentou desaparecer. Bateu nas grades e voltou bruscamente, com a armadura fumegando. Outro ergueu um escudo de sangue e o raio consumiu como papel. Um terceiro brandiu seu machado e a lâmina ficou cega, depois brilhante, e então se partiu ao meio. Todos os seus esforços foram em vão. Simplesmente não havia escapatória das gaiolas. Logo, a intensidade dos relâmpagos dentro da gaiola aumentou consideravelmente. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 492. Senti saudades de vocês. Demon e os outros generais de sangue de rank C só puderam observar, em completo choque e horror, enquanto os 5 dentro das jaulas se transformavam em estátuas negras. Por um instante, permaneceram ali, fumando dentro daquelas jaulas douradas. Então, elas se quebraram. Cinzas caíram pelas grades. As barras de vida zeraram. Os nomes desapareceram em cinza. Foi um aviso claro para qualquer um que tivesse ideias de roubar um item lendário. Damon soltou um suspiro e então voltou a si. Eles sempre poderiam dar um jeito naquele cara depois. Por enquanto, havia vários outros lutadores poderosos que precisavam enfrentar. Caso contrário, a cidade seria arrasada em segundos. Ataquem aquele homem apenas à distância. Não se aproximem dele. A voz de Damon ecoou pelo campo de batalha. Os outros generais de sangue já haviam entendido o recado e Damon não precisou repetir. Conforme as instruções anteriores, 3 deles se agruparam e começaram a perseguir paladinos e cavaleiros de nível C que estavam dispersos nos exércitos e avançavam em direção aos portões da cidade junto com suas tropas. Um pequeno grupo de vampiros furtivos do elemento sombra avançou para lidar com os sacerdotes e os outros curandeiros principais do exército. Damon se escondeu em meio a esse grupo e prosseguiu. À frente, um grupo de sacerdotes estava disposto em semicírculo, com os cajados entrelaçados, e uma luz dourada inundava a linha de frente. 2 sombras se desprenderam. Uma fina agulha de sangue cintilou da ponta do dedo de Damon e atingiu com precisão a garganta do sacerdote principal. No segundo seguinte, sua visão ficou branca e veias negras apareceram em seu corpo. O resto do grupo ficou em alerta e todos uniram seus esforços para curar o sacerdote principal, mas foi em vão. A estratégia deles de se manterem vivos curando e protegendo uns aos outros falhou diante do veneno cruel de Damon e, com o círculo quebrado, os outros 2 vampiros cuidaram dos restantes. Damon e o grupo continuaram avançando em busca de outros alvos. Damon não se prendia a uma área específica ou a um alvo em particular, ele simplesmente corria desenfreadamente pelo campo de batalha, lançando agulhas envenenadas em todas as direções. 3 paladinos de nível C o perseguiram, mas era impossível imobilizá-lo. Tentaram todos os tipos de truques, correntes de luz, pregos gravitacionais, grilhões solares, mas ele escapou de todos. Ele se moveu para a esquerda e com passo espiritual, roçou a ponta de uma lança e deslizou por baixo de um escudo. Um paladino fincou um selo brilhante no chão. O ar agarrou as pernas de Damon. Ele cortou o selo com uma garra e continuou se movendo. Outro paladino lançou uma rede de ouro. Damon rasgou a rede inteira com as próprias mãos e disparou para frente. A essência do sangue fluía incessantemente para dentro dele, onde quer que se movesse.
Havia outros vampiros também consumindo essência de sangue no campo de batalha, até mesmo os poderosos generais de sangue, mas a quantidade de essência que Damon absorvia era insana. Ele era um goblin ganancioso que, sozinho, absorveu quase 90% de toda a essência do campo de batalha. Era como uma tempestade vermelha, com uma densa essência sanguínea jorrando em sua direção enquanto ele abria um caminho de carnificina no campo de batalha. Não fazia mais sentido ele manter o disfarce. A tempestade de sangue revelava sua posição exata, e Damon não se importava. Como um exército de um homem só, ele abriu caminho a golpes de facão pelo campo de batalha até chegar às suas criaturas favoritas, os corcéis divinos. Senti saudade de vocês. Damon riu ao ver os elefantes grandes e suculentos que sempre lhe davam um grande impulso nas estatísticas. Então, ele começou outra rodada de massacre. Enquanto isso, Elora, Keltor, Mark e Kat estavam igualmente ocupados aumentando seu número de mortes. Elora finalmente mostrou a todos que não era apenas um rosto bonito com um corpo pecaminoso. Ela não poupou esforços e derrotou imediatamente 2 paladinos de rank C, disparando uma saraivada de balas de sangue condensado que causaram um impacto considerável. Os 2 paladinos de nível C ignoraram os projéteis, pensando que eram apenas ataques comuns, mas não perceberam as runas gravadas neles. Elora estalou os dedos e suas runas se ativaram. Um projétil atordoou o alvo momentaneamente, enquanto o outro o deixou confuso. Elora aproveitou perfeitamente a oportunidade para dar continuidade ao seu ataque com mais algumas balas de sangue, estas contendo puro poder dominante que drenaram a saúde deles até o esquecimento antes que pudessem se recuperar do estupor. Círculos de sangue surgiram sob muitos outros guerreiros da luz sagrada mais fracos, atingindo-os a todos com relâmpagos de sangue e espinhos de sangue. Damon havia lhe dado alguns livros de habilidades que ela não possuía e, com isso, seu poder aumentou instantaneamente, já que ela acabou aprimorando algumas de suas habilidades. O resultado foi claramente visível no campo de batalha. Paralelamente, Kat também desferiu uma série de ataques. Embora seu nível de habilidade não fosse comparável ao de Elora, uma especialista em sangue de rank C, ela possuía atributos de sobra para compensar essa falta de experiência. Suas esferas de sangue e bombas de sangue atingiam como tijolos e rapidamente derrubavam muitos no campo de batalha. Ela não tinha uma mira rebuscada. Ela lançava muitos projéteis. Os atributos físicos faziam o resto. Linhas de defesa que normalmente resistiriam se rompiam sob o peso de seus ataques. Embora as 2 mulheres tivessem se esforçado bastante, até elas tiveram que admitir que Mark e Kaiotor foram absolutamente brilhantes no campo de batalha, um nível acima dos demais. Kaiotor já havia se recuperado bastante e não estava mais tão fraco quanto antes. Ele estava quase de volta à sua melhor forma e até mesmo havia retornado ao status de especialista em sangue, prestes a se tornar general de sangue. Suas habilidades com espadas eram incomparáveis, lutando como só um mestre espadachim poderia. Empunhava uma espada grande em uma mão e um machado nas costas, alternando entre as duas sem perder o ritmo. Ele começou com a espada, corte de sangue. Ele brandiu a espada para baixo e uma onda de energia sanguínea irrompeu, matando todos em seu caminho. Deus vampiro mais forte. Capítulo 493. Novo desenvolvimento. Kaiotor era imparável, sua lâmina cortando todos os ataques que vinham em sua direção. Ele lutou corpo a corpo com o exército da facção da luz, cravando suas presas nos paladinos e cavaleiros sem piedade. Sua aura sedenta de sangue estava completamente à mostra para todos verem. Por fim, o outro grupo decidiu que ele não podia mais ser deixado sozinho, e um personagem extremamente poderoso de nível C entrou em cena para detê-lo. Uma campeã radiante de nível C no auge de sua forma, vestindo armadura dourada completa, atravessou a confusão. Ele carregava um martelo solar e um escudo espelhado. A luz percorria sua armadura como fogo. Ele apontou o martelo para Kaiotor. Blasfêmio. Encare-me. Kaiotor zombou. Havia algum tipo de habilidade de intimidação misturada ao grito do sujeito, mas não surtiu efeito algum. Ele ignorou como se não fosse nada. Diante do meu mestre, você não é nada. Cale a boca e pare de gritar nos meus ouvidos. Nem mesmo 100 de vocês significam nada para mim. Sua lâmina dançava enquanto ele lutava destemidamente contra o campeão radiante, que claramente estava em um nível muito superior ao seu. O campeão se moveu primeiro. Passa o golpe. Ele teleportou-se para dentro e desferiu um golpe. O impacto veio acompanhado de uma onda de choque.
Kael'thorn deslizou sua espada para cima e a segurou na superfície plana. A onda ainda o atingiu nas costelas. Mesmo assim, ele sorriu e contra-atacou. O campeão rosnou e avançou. Golpe de martelo. Kael'thorn cruzou espada e machado e recebeu o golpe na guarda. Suas botas deslizaram um palmo. Mas, do nada, uma bala de sangue atingiu o campeão radiante, desestabilizando-o temporariamente. Kael'thorn não perdeu a oportunidade e partiu para o ataque. Sua lâmina dançava e sua aura brilhava intensamente, como um maníaco por batalhas que já havia presenciado inúmeras lutas. O campeão radiante foi lentamente empurrado para trás e sua saúde começou a diminuir. Como a facção da luz pôde permitir que um de seus principais combatentes fosse abatido assim? Logo, uma unidade de suporte chegou com 3 outros cavaleiros guardiões de nível C e um curandeiro de nível C. Kael'thorn fez uma careta. Ele se preparou para eliminar a unidade inteira ou morrer tentando, mas naquele exato momento, outra figura pousou bem na frente das tropas de apoio, impedindo que qualquer uma delas se aproximasse do campeão radiante derrotado. Termine logo. Eu dou conta. A voz de Mark trovejou. Graças aos livros de habilidades que Damon adquiriu, ele agora possuía diversas habilidades de tanque. Essas habilidades se encaixavam perfeitamente em seu estilo de jogo atual. Um escudo de sangue surgiu à sua frente e, quando as veias douradas em sua mão musculosa se iluminaram, essas mesmas veias também apareceram em seu escudo de sangue. O tamanho de Mark aumentou à medida que ele se erguia imponente sobre os outros lutadores de nível C. Ele sabia que era impossível derrotar qualquer um deles, mas era mais do que capaz de atrasá-los. Elora também não deu trégua e continuou atacando o campeão radiante à distância. Uma campeão radiante era um cavaleiro abençoado pelo sol, especializado em absorver dano e romper as linhas de frente e quaisquer obstáculos que surgissem no caminho do exército. Kael'thorn enfrentou um gigante como esse, destruindo suas defesas a cada golpe de espada. Com a ajuda de Mark e Elora, ele logo conseguiu dominá-lo completamente e drenou sua saúde até a última gota. Ao ver o corpo inerte do homem cair no campo de batalha, Kael'thorn estremeceu de excitação. Seu fervor pela batalha só aumentava, apesar do cansaço. Ele havia conseguido, de fato, massacrar um poderoso guerreiro de nível C mantendo o ritmo. Ele rosnou e avançou rapidamente em direção ao próximo inimigo. Seus olhos brilhavam com sede de sangue. Enquanto isso, com a ajuda de Katia e Elora, Mark eliminou com facilidade os outros 3 cavaleiros de nível C e o curandeiro de nível C juntos. Os 4 conseguiram um desempenho muito acima do esperado e reduziram os números dos indicadores-chave. Os outros vampiros de elite, os generais de sangue, também estavam cumprindo seu papel com perfeição. Damon havia pago uma quantia exorbitante para recrutá-los, e eles fizeram jus ao investimento. Um a um, o exército de NPCs estava diminuindo lentamente, e o ataque de purificação estava fracassando desde o início. Se os outros não tivessem intervido, a batalha no Salão de Sangue já poderia ter terminado e Damon teria vencido facilmente mais uma vez esta rodada. Mas como as coisas poderiam ser tão simples? O resto do mundo não ficaria de braços cruzados enquanto uma base vampírica prosperava no meio do continente da facção da luz. Os reinos ao redor de Niera logo tomariam medidas ainda mais enérgicas e, se falhassem, o imperador finalmente tomaria uma atitude drástica, prolongando a guerra por pelo menos mais alguns meses. Contudo, esse progresso natural foi completamente interrompido pelas 10 guildas mais poderosas. A vitória fácil se complicou quando outros 2 exércitos continuaram a bater à sua porta, tentando romper as defesas da cidade de Niera. Damon havia alocado apenas uma pequena quantidade de forças vampíricas para lidar com os 2 exércitos de 10 jogadores, e a maior parte dessas forças estava ocupada enfrentando o principal exército de purificação de NPCs sagrados e divinos. Os jogadores sempre podiam reviver os NPCs e voltar a atacá-los repetidamente, mas uma vez que um NPC morria, ele permanecia morto, a menos que fosse revivido por um sacerdote no momento da morte. Os jogadores eram diferentes. Um exército de jogadores realmente persistente podia continuar a pressionar por um bom tempo. Lidar primeiro com o exército de NPCs daria a eles muito mais espaço para respirar. Além disso, o exército de NPCs era o mais difícil de eliminar. Levando tudo em consideração, Damon escolheu essa estratégia dentre as muitas que Varnix sugeriu. Mas agora, usando isso a seu favor, tanto a Guilda da Fronteira Norte quanto a Guilda da Vanguarda Sul começaram a avançar e a progredir. Mesmo com Erin semeando o caos sobre eles,
O exército estava lentamente se fortalecendo. Para piorar a situação, o paladino NPC com a corneta lendária apareceu de repente no exército das fronteiras do norte, tocando a corneta em alto e bom som e dissipando completamente o veneno e o miasma no ar. O homem então desapareceu e, sem muita surpresa, reapareceu no exército da vanguarda do sul e fez praticamente a mesma coisa. Graças a um único item lendário, todo o campo de batalha voltou a favorecer os jogadores e NPCs da facção da luz. Como se isso não bastasse, de repente houve um novo acontecimento. Sem dar aos vampiros a chance de organizar um contra-ataque, do nada, mais jogadores e NPCs começaram a se teletransportar para as fronteiras do norte e para os exércitos da vanguarda do sul. Se alguém observasse com atenção, perceberia que esses NPCs eram, na verdade, parte da guarda real das cidades vizinhas. Embora Varnix achasse impossível, Daemon já havia previsto isso. Os líderes das guildas e os membros que conseguiram capturar a prefeitura das cidades mobilizaram suas forças em questão de horas. Tal feito normalmente exigiria vários dias, se não semanas, mas ali estavam eles, homens e mulheres mais treinados e experientes, integrando seus dois exércitos, prontos para um ataque de pinça por ambos os lados. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 494. Você não pode sair até que eu diga. Varnix gritou através da interface do sistema, quase atordoando Daemon por um instante. Meu senhor. Suas premonições. Elas se concretizaram. Meu senhor. Estamos sob ataque das 3 cidades que nos cercam. Outro exército de 2.000 homens se aproxima de nós por todos os lados. Meu senhor. Estamos em grande desvantagem numérica e completamente dominados. Daemon riu. Ele já estava preparado para isso e, portanto, não ficou tão surpreso ao saber. Na verdade, ele contava com isso. Agora ele finalmente poderia usar todas as armas que havia reservado especificamente para esse momento. Daemon imediatamente se preparou para deixar o campo de batalha e dirigir-se aos portões leste e oeste quando, de repente, uma figura vestida de vermelho apareceu diante dele. Você não pode sair daqui. Quem disse isso? Zombou Daemon. Ele não tinha dúvidas de que era o mesmo cara que estava protegendo aquela mulher. Você não pode sair até que eu diga. Uma aura poderosa o atacou, uma aura capaz de imobilizar alguém e suprimi-lo completamente, como uma habilidade de atordoamento ou paralisia. Daemon sentiu, mas, no segundo seguinte, sua própria essência sanguínea vazou e o envolveu, dissipando completamente o efeito. Você não tem o direito de me dizer uma coisa dessas? Daemon rosnou enquanto inúmeras lanças carmesim do inferno surgiam ao seu redor. Cada uma dessas lanças de sangue carregava um poder aterrador. Apenas os olhos do homem de vestes vermelhas estavam à mostra, mas havia neles uma expressão de choque. Seu olhar se voltou para o braço de Daemon, que agora não apresentava mais nenhum ferimento. Seus olhos se arregalaram ainda mais. Você é realmente impressionante. A jovem senhorita o subestimou mais do que pensa. Daemon lançou as lanças de sangue instantaneamente, disparando-as com toda a força contra o homem. Ao mesmo tempo, sua figura ficou borrada. Não importava, pois quando reapareceu, o homem de vestes vermelhas estava novamente bem diante de seu rosto. Eu já lhe disse. Eu sou seu oponente. Você não pode ir a lugar nenhum até que eu permita. O rosto de Daemon se contraiu. Aquilo era um desenvolvimento irritante que ele não desejava nem apreciava. O homem à sua frente era claramente talentoso e um excelente especialista em combate, muito bem treinado. Normalmente, ele teria apreciado a oportunidade de lutar com tal ser apenas para ver até onde conseguia ir, mas agora não era um bom momento. Havia outras coisas que ele preferia estar fazendo. Essa não era uma luta que ele pudesse vencer facilmente. No máximo, ele poderia prolongá-la e procurar uma maneira de vencer. Naquele momento, era uma enorme perda de tempo. E parecia que era exatamente isso que a outra parte queria. Fazer com que ele perdesse tempo. Dar aos 10 exércitos mais tempo para fortalecerem sua posição. Mas Daemon apenas sorriu. Eu sei o que você está tentando fazer. É inútil. Esteja eu lá ou não, seu exército cairá. Dessa vez, outra lança poderosa surgiu na mão de Daemon, e ele a lançou para frente, mirando diretamente no coração do homem. O homem de vestes vermelhas riu. Você me entende mal. Eu não me importo com essas políticas. Só me importo com o oponente à minha frente, e agora esse oponente é você. Ele casualmente interceptou o ataque de Daemon entre 2 dedos, e na outra mão, uma adaga de aparência cruel, pingando veneno, surgiu.
Na verdade, você não é um grande oponente. Você ainda é uma criança que mal sabe como manejar sua arma. É constrangedor para mim lutar com alguém como você. Damon apenas sorriu friamente, completamente indiferente à provocação. Então me ensine, disse ele casualmente, e cravou a lança com mais força. O homem de vestes vermelhas apertou, torceu e quebrou a ponta como se fosse giz. Ao mesmo tempo, sua adaga envenenada deslizou em direção à garganta de Damon. Era uma adaga carmesim com uma aura venenosa ao redor. Não era uma arma lendária, mas Damon sabia que era algo especial. A aura da arma era extremamente singular, chegando a causar-lhe um arrepio na espinha. Contudo, a aura venenosa ainda não era forte o suficiente para preocupá-lo. O veneno de Damon não parecia afetar o rapaz de vestes vermelhas, e o veneno dele também não era forte o suficiente para afetar Damon. Damon simplesmente segurou a lâmina na palma da mão. No instante seguinte, a lâmina desapareceu e reapareceu na mão do homem de vestes vermelhas. Uma fumaça negra sibilou sobre sua pele. E então penetrou, Ding. O corpo venenoso de 9 milhões absorveu a toxina. Damon lambeu o corte até ficar limpo. Tem gosto fraco. Os olhos frios do homem de vestes vermelhas ainda o encaravam enquanto sua figura desaparecia silenciosamente. Não que ele tivesse perdido o interesse na luta ou estivesse fugindo. Quase imediatamente, inúmeras imagens dele passaram diante de Damon, cada uma delas desferindo um golpe de lâmina em sua direção. Damon estalou a língua. Isso era ruim. Ele poderia facilmente contra-atacar aquele ataque agora mesmo, mas estava lutando em desvantagem. Isso porque ele sabia o verdadeiro motivo daquele homem. Não era matá-lo nem desperdiçar seu tempo. Esse homem estava tentando forçá-lo a revelar todas as cartas da mão. Só podia ser isso. Os Super-Deus devem ter ficado curiosos sobre ele e se perguntado por que ele era tão poderoso sem ter o mesmo histórico que eles. O verdadeiro objetivo desse homem hoje deveria ser descobrir esse segredo. Caso contrário, ele não estaria enfrentando esse ataque agora. Estaria enfrentando algo muito mais forte e poderoso. Damon talvez não tenha percebido de imediato, mas depois de trocar alguns golpes com o homem de vestes vermelhas, ele teve certeza. Aquele era um lutador de nível C, e dos melhores, um dos mais fortes. Isso significava que ele não só possuía uma classe especial, como também provavelmente tinha atributos superiores e outras vantagens. Até mesmo a arma em sua mão deveria ser especial. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 495. Você não pode fugir de mim. Damon se moveu, tentando imediatamente usar um teleporte, mas não conseguiu usar teleporte nem passo sombrio naquele momento. O homem de vestes vermelhas parecia ter usado algum tipo de habilidade de domínio que o havia prendido naquele espaço. Mas ele ainda conseguia se mover e esquivar. Ele fez exatamente isso. Injetou o máximo de mana que pôde em suas pernas e avançou, recuou e se moveu para os lados, desviando de cada golpe de lâmina que vinha em sua direção. Você possui uma reserva de mana incrível. Os olhos do homem de vestes vermelhas brilharam. Damon não gostou nada disso. Ele precisava ser extremamente cauteloso agora e tomar decisões difíceis. Estava travando uma batalha perdida, e se revelasse demais sobre si mesmo, perderia de vez. Se não revelasse nada, também acabaria perdendo. Essa era uma situação em que ele não tinha como sair perdendo. Sua mente trabalhava a mil, pensando em todas as combinações que poderia usar sem revelar muito sobre si mesmo. Sangue, sombra e fogo deveriam funcionar bem. Ele já havia demonstrado suas habilidades com esses elementos em vários lugares. Não seria a primeira vez. Mas isso não bastava. Mesmo se adicionasse relâmpagos, ele não podia, de forma alguma, revelar nada sobre sua habilidade de usar os outros elementos. Com a máscara daquela mulher em mãos, ele já tinha um plano em mente, e usar essas habilidades ali mesmo, naquele instante, poria fim a esse plano. No fim, ele decidiu seguir a pequena faísca e invocou Gold. Os olhos do homem de vestes vermelhas brilharam imediatamente ao ver Gold. Interessante, murmurou ele. Sinto uma aura extraordinária vinda deste pequeno espírito. Deve ser, no mínimo, de grau raro. Sim, esse cara era um canalha. Damon o odiava. Que tipo de monstro era ele para enxergar através do seu espírito com um único olhar? Ele precisava acabar com aquela luta o mais rápido possível e sair dali o mais rápido possível. Esse cara aqui era um chefe final que o deveria ser derrotado mais tarde e contido até lá usando habilidades repetidas de atordoamento ou congelamento. Não importa se eram habilidades ou técnica,
Tudo fluía perfeitamente e o cara lutava como um monstro. Em sua vida anterior, Damon tinha visto os 10 melhores jogadores de guildas lutarem. Mas esse cara estava em um nível completamente diferente, um passo acima daqueles jogadores considerados deuses do topo da hierarquia. Lutar contra ele por mais tempo só o prejudicaria. Damon invocou seu clone das sombras junto com seu Sprit e começou a pressionar a figura de vestes vermelhas. O sujeito riu alto e desviou de todos os ataques com seus golpes de adaga, sem qualquer dificuldade. Mas o plano de Damon nunca foi derrotar o cara. Em um momento oportuno, Damon fez seu clone das sombras voar para longe do impacto de um ataque. O clone das sombras pousou a alguns metros de distância do local onde a luta estava acontecendo. No segundo seguinte, Damon fez sua jogada. Ele instantaneamente trocou de lugar com seu clone das sombras, usando o mesmo golpe que usara na Terra Abissal. Parecia que suas habilidades de domínio não seriam suficientes para impedir isso, e ele finalmente estava livre e a salvo. Sem hesitar, ele piscou e correu o mais rápido que pôde, mesmo ouvindo uma gargalhada alta atrás dele. Suas habilidades com as sombras são simplesmente extraordinárias. Você é um jovem muito talentoso. Sua manipulação de sangue não só está acima da média, como você parece se destacar em tudo o que escolheu. Você é um verdadeiro polivalente. É uma pena que não esteja do nosso lado. HMMM. Para onde você vai? Eu já disse que você não pode fugir de mim. Damon continuou a piscar, desaparecendo. O campo de batalha ao seu redor também o ajudava a se esconder em meio à multidão e a correr, mas aquele maldito era muito difícil de despistar. Ele estava em seu encalço, determinado a não deixar Damon escapar tão facilmente. No entanto, algo mais estava prestes a acontecer, algo com que Damon contava. Um segundo depois, um pulso se espalhou do castelo do Salão de Sangue e instantaneamente todos os vampiros no campo de batalha receberam um bônus de 300% pelos próximos 30 segundos. Ele havia usado a mesma tática na primeira batalha, sacrificando seus pontos de reputação, e desta vez, Mark fez o mesmo. Embora Damon tivesse mais pontos de reputação para sacrificar, uma pessoa só podia usar esse recurso uma vez, e ele estava de mãos atadas. Mas ainda havia Mark e Kat, que tinham pontos de reputação em excesso após concluírem várias missões. Eles também haviam concluído a missão principal da história e aberto o portal para o continente da facção das trevas. Portanto, tinham pontos de reputação mais do que suficientes. Damon sorriu ao ver que o reforço havia chegado na hora certa. A segunda fase do seu plano já estava em andamento. Eles haviam concordado com isso previamente por um motivo completamente diferente, e agora ele estava usando isso a seu favor. Ao longe, duas figuras surgiram nos portões leste e oeste da cidade de Niera, em meio ao caos e à comoção. Essas duas figuras eram ninguém menos que Necrodeus e Malana, a sereia. Em suas mãos havia um monte de pergaminhos mágicos, e os dois os ativavam sem parar, como se não houvesse amanhã. Ambos sabiam muito bem que aqueles pergaminhos juntos provavelmente custavam milhões e milhões de moedas de ouro. No entanto, naquele momento, eles não ousavam diminuir o ritmo. Precisavam terminar de ativar todos os pergaminhos antes que o efeito acabasse. Malana tratou essa responsabilidade que Damon lhe confiou como um decreto divino e a executou com perfeição, com reverência brilhando em seus olhos. Ela rasgou um pergaminho após o outro, liberando várias rajadas de sua mana. O deus Necro, por outro lado, ardia de inveja enquanto contemplava boquiaberto todos os pergaminhos poderosos que jamais vira em toda sua vida. Os mesmos pergaminhos incrivelmente poderosos e raros que aquele maldito deus do sangue usava como se fossem bombas de mana comuns. Seu coração doía ao pensar no custo exorbitante que jamais poderia arcar. Deus vampiro mais forte. Capítulo 496. Preciso daquela adaga sinceramente. Necrodeus não entendia por que aquele idiota confiava nele para fazer algo tão importante em um momento tão crucial. Uma parte dele queria acabar com aquele desgraçado e arruinar todos os seus planos, mas seu ego o impedia. Ele havia aceitado o trabalho e prometido algo, e cumpriria sua palavra. Ele também ativou todos os pergaminhos, um após o outro, e executou a tarefa com perfeição. Quase instantaneamente, os fogos de artifício começaram. Não eram fogos de artifício quaisquer, mas fogos de artifício apocalípticos, desastrosos, catastróficos, que semearam o terror sobre todos os reunidos nos portões da cidade de Niera. Necrodeus não conseguiu conter um suspiro de espanto ao ver os inúmeros pergaminhos mágicos se ativarem um após o outro.
Conforme combinado anteriormente, os vampiros recuaram rapidamente para a cidade, mas os outros não tiveram a mesma sorte. A princípio, Necrodeus achou aquele plano idiota. Por que guardar algo tão poderoso para um palpite, no mínimo? Como essas cidades poderiam mobilizar todas as suas forças assim, de repente? Ele pensou que seria um desperdício de seu talento e habilidades. Ele até sugeriu que outra pessoa fizesse a ativação da habilidade que ele poderia contribuir muito mais na linha de frente. Mas aquele arrogante o interrompeu imediatamente. O deus do sangue havia lhe dito repetidamente que ele se divertiria ao máximo ali e agora, e o deus Necro podia entender o porquê. Parecia que o desgraçado estava certo, afinal. Primeiro, tudo começou com a queda de meteoros. Um pergaminho de habilidade poderoso que ativava uma habilidade de mago de nível B, a chuva de meteoros. Grandes pedras vermelhas, envoltas em chamas, despencaram como deuses irados. Atingiram o exterior dos portões e transformaram o chão em tigelas. Brum! 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 As explosões ecoavam sem parar, sacudindo toda a terra e enviando tremores por toda parte. Fileiras inteiras desapareceram nos clarões. A execução do pergaminho mágico foi quase instantânea. Os jogadores nem sequer conseguiram começar a formar escudos de defesa antes que ele explodisse, espalhando carne e sangue por toda parte, junto com itens que caíram no chão. Foi exatamente por isso que Damon ordenou que a ativação dos pergaminhos de habilidade fosse combinada com o bônus do salão de sangue. Mesmo que o bônus de 300% não se aplicasse aos pergaminhos de habilidade, a abundância de mana no ar tornava a ativação dos pergaminhos de habilidade mágica muito mais rápida e poderosa. Em sua vida passada, alguém havia descoberto esse truque em uma das principais batalhas de guildas. Na verdade, era uma das 10 guildas mais poderosas, e agora Damon estava usando as próprias descobertas deles contra eles. A desvantagem era que agora outro grupo também estaria servindo-lhes um prato semelhante, já que ele tinha quase certeza de que eles também possuíam um número igual, se não maior, de pergaminhos mágicos. Mas eles teriam que se preocupar com isso depois. Primeiro, eles tinham que lidar com essa enxurrada de novos jogadores e tropas NPC. E por acaso, eles decidem retaliar imediatamente com a mesma coisa. Então era inevitável que uma batalha de pergaminhos mágicos acontecesse. No final, quem tivesse mais pergaminhos acabaria levando ao melhor. Quando Necrugol perguntou sobre isso, Damon respondeu que ele mesmo cuidaria do problema, e agora aquele desgraçado havia desaparecido. Onde você está, seu idiota arrogante? Necrodeus rangeu os dentes enquanto começava a invocar seu exército de mortos-vivos para dar conta de alguns dos desgarrados. Após a chuva de meteoros, uma tempestade de raios atingiu outra parte do campo de batalha, seguida por ceifadores de vento, tornados e fraturas terremoto. Uma após a outra, habilidades poderosas foram liberadas, e o exército lutava para lidar com elas. Enquanto isso, de volta ao campo de batalha principal, Damon sorriu ao ver o céu acima. Os fogos de artifício já haviam começado pontualmente assim que o bônus de 300% foi aplicado. Essa era a chance dele também. Ele continuou correndo e, logo, estava de volta perto do portão principal. Seria impossível até mesmo para o sujeito de manto vermelho segui-lo até aqui, pois ele seria abatido instantaneamente pelos vampiros de longo alcance na muralha externa. A risada daquele sujeito ecoou uma última vez nos ouvidos de Damon enquanto ele cruzava aquele limiar seguro. Ele respirou fundo e se preparou para seguir em direção ao campo de batalha leste, onde já havia matado aquela mulher. Por outro lado, o belo sujeito com a máscara dourada estaria no comando, e ele não tinha a menor intenção de entrar em um confronto direto para ver quem tinha o maior pênis agora. Em vez disso, seria melhor se ele aproveitasse a ausência da liderança daquela mulher para devastar o lado leste. Ele precisava basicamente encontrar os caras com os pergaminhos mágicos e massacrá-los antes que pudessem ativar todos os seus pergaminhos. E ele tinha a sensação de que lhe restava muito pouco tempo para fazer isso. A luta com o sujeito de manto vermelho estava longe de terminar, e ele tinha certeza que o maníaco encontraria-a novamente no campo de batalha. Enquanto Damon se preparava para sair, uma voz suave soou em sua mente. Inesperadamente, era a voz de Blowhang. Damon, eu preciso daquela adaga. Preciso devorá-la. Volte para aquele homem e lute com ele. Eu já comecei a consumir lentamente a arma da alma dele. Só preciso de mais alguns minutos. O quê? Do que você está falando? Damon ficou chocado. Ele nunca soube que o reinado de sangue podia consumir outras armas.
E a adaga na mão daquele cara era uma arma da alma. Preciso de 3 minutos. É tudo o que peço. Depois de 3 minutos, poderei atendê-lo novamente, declarou Blowhagen com confiança. Damon quase podia sentir a frustração na voz dela. Ela estava fora de ação há muito tempo e, conhecendo sua personalidade, provavelmente era ela quem mais odiava isso. Ele suspirou e olhou para o campo de batalha caótico. Lá vamos nós de novo. Deus vampiro mais forte. Capítulo 497, Tempestade de sangue. Todos no campo de batalha estavam usando o bônus de 300% para lutar com todas as suas forças e derrotar o oponente. Naturalmente, ele nunca duraria os 30 segundos completos. Provavelmente, duraria apenas mais 10 segundos antes que algum contra-ataque surgisse e o anulasse. Damon amaldiçoou seu azar por estar sendo forçado a perder um buff tão incrível. Mas a boa notícia era que a melhoria da Blowhagen e qualquer coisa que pudesse aprimorar suas habilidades era muito mais valiosa. Que se dane. Eu vou fazer isso. Vamos engolir a arma daquele desgraçado e te deixar em forma de novo. Damon sorriu, com loucura nos olhos, e mergulhou de volta no campo de batalha do qual acabara de fugir. Não precisou procurar muito para ficar cara a cara com o sujeito de manto vermelho. Ele fingiu voltar sorrateiramente ao campo de batalha e atacar um sacerdote de alto escalão de nível C quando o sujeito de vestes vermelhas apareceu mais uma vez diante dele com um sorriso malicioso nos olhos. Você acha que é tão fácil se livrar de mim? Damon zombou por dentro. Espero que não. Então, enviou uma mensagem mental para Blowhagen. O que exatamente você precisa de mim? Preciso tocar na arma ou algo assim? Não. Só a proximidade já basta. Eu posso fazer o resto. Damon assentiu com a cabeça. Rangendo os dentes, fingiu estar extremamente irritado e tentou atacar o padre repetidas vezes, ignorando o homem de vestes vermelhas. A centelha e seu clone das sombras estavam mais uma vez ao seu lado, desempenhando seus papéis no espetáculo. Entre uma coisa e outra, tentou atacar a figura de vestes vermelhas algumas vezes para não levantar suspeitas. Em pouco tempo, o efeito poderoso acabou e Damon conseguiu matar alguns sacerdotes e paladinos à distância. Ao mesmo tempo, ele também absorveu uma quantidade absurda de ciência de sangue, aprimorando algumas de suas habilidades divinas e sagradas. Ao mesmo tempo, ele também conseguiu manter a figura de vestes vermelhas ocupada. Ele estava realizando várias tarefas simultaneamente neste campo de batalha como um profissional, e a guerra, no geral, parecia estar em um impasse naquele momento. Tudo estava indo bem. No entanto, as coisas começaram a mudar muito rapidamente. Damon já sabia que era impossível que tudo continuasse assim, e o ponto de ruptura chegou em breve. Primeiro, foi o homem de vestes vermelhas. Enquanto bloqueava e parava golpes com Damon como de costume, exibindo aquele sorriso presunçoso e confiante no rosto, de repente seu olhar se voltou, de forma suspeita, para a adaga em sua mão, como se pressentisse que algo estava errado. Damon sabia que seu verdadeiro trabalho começava agora. Ele não podia mais se conter. Precisava, de alguma forma, manter o homem de vestes vermelhas completamente ocupado para que ele não tivesse nenhuma atenção sobrando para se dedicar à adaga. Mas como fazer isso era a questão. Suas habilidades atuais simplesmente não eram suficientes para enfrentar esse homem. Fogo, relâmpago, sombra, sangue e veneno. Ele já havia revelado grande parte de suas habilidades e era impossível igualar a perícia dessa pessoa. Ele não poderia simplesmente subjugá-lo com seus atributos ou seu poder. Damon sentia claramente o impacto de sua falta de técnica. Diante de um verdadeiro mestre como aquele homem de vestes vermelhas, ele simplesmente empalidecia em comparação, apesar de ter tantas vantagens. Ele não gostou. Precisava de mais treinamento em combate e mais técnicas. Precisava descobrir como usar seu vasto repertório de habilidades de forma eficiente. Não deveria lutar como antes, precisava lutar como novo ele. Damon fez a única coisa que podia fazer naquela situação. Ele não queria fazer isso a menos que fosse levado ao seu limite, mas tinha a sensação de que isso acabaria acontecendo por si só em questão de dias. Ele cerrou os dentes, concentrou-se em si mesmo e liberou completamente o quinto selo, deixando tudo desmoronar. No segundo seguinte, seu núcleo de mana pulsava com poder renovado. Sua capacidade de mana explodiu, dobrando quase instantaneamente. Um vórtice de mana se formou ao redor de Damon enquanto ele absorvia cada vez mais essência sanguínea e mana ao seu redor. Os olhos do homem de vestes vermelhas se arregalaram em choque.
Uma habilidade proibida. Ele engasgou, preparando-se para o pior. O homem parecia chocado, mas Damon estava ainda mais. Será que aquele cara tinha acabado de falar sobre habilidades proibidas? Damon já tinha ouvido esse termo antes, em sua vida passada. Dizia-se que habilidades proibidas possuíam um poder explosivo, que concedia ao jogador a capacidade de enfrentar inimigos até mesmo um nível acima do seu. Mas isso sempre era desmentido como um boato. Porém, ao ver aquele cara usar o mesmo termo, Damon teve a sensação de que talvez não fosse tão simples assim. Deixando isso de lado, Damon ficou sério. Ele havia rompido o quinto selo e seu monstruoso núcleo de mana primordial agora era sustentado por apenas 4 selos. Ele também percebeu que esses 4 selos haviam enfraquecido. Romper cada selo enfraqueceu consideravelmente os demais. Era apenas uma questão de tempo até que sua bomba relógio explodisse novamente. Ele precisava fazer valer essa luta e conquistar essa vitória. Reinado de sangue. Você precisa se apressar. Damon deu uma ordem mental e liberou a habilidade mais poderosa de seu arsenal. Era uma nova habilidade que ele havia adquirido no mercado da família de Inata, Tempestade de Sangue. Era quase uma habilidade de domínio que imobilizava o alvo. Quase, mas não completamente. No entanto, o ponto crucial era que essa habilidade tinha a capacidade de absorver a essência sanguínea do ambiente e se fortalecer. Assim, quanto mais essência sanguínea, mais forte o efeito da habilidade. E num lugar como este campo de batalha, essa habilidade nasceu para reinar. Mesmo enquanto o homem de vestes vermelhas se preparava, ele não esperava o círculo vicioso da tempestade vermelha que o cercava por todos os lados. O vento uivava e o sangue rugia. O poder se alastrava ao seu redor, fazendo um homem de vestes vermelhas vacilar pela primeira vez desde o início da luta. Deus vampiro mais forte. Capítulo 498. Você não é páreo para mim. O rosto do homem de vestes vermelhas mudou, mas foi apenas por um instante. Ele parou de se mover. Permaneceu imóvel e sorriu, apesar da poderosa tempestade de sangue ao seu redor. Mais e mais essência de sangue escorria do campo de batalha para a tempestade, tornando-a cada vez mais forte, mas isso não lhe importava em nada. Você é só aparência e nada de substância, Deus do sangue. Sua voz trovejou. Damon cerrou os dentes e continuou. Tempestade de sangue, ainda não havia terminado, pelo menos não a versão dele. Ele deu um passo à frente e colocou as mãos na tempestade de sangue. No segundo seguinte, todos os tipos de armas começaram a voar da tempestade de sangue, atacando o homem de vestes vermelhas. Espadas de sangue, lanças de sangue, bombas de sangue. Os ataques surgiam aleatoriamente aqui e ali, atingindo de todos os ângulos. Eram rápidos, furiosos e implacáveis. Formavam-se num piscar de olhos dentro da tempestade e investiam contra o homem de vestes vermelhas. Cada vez que um ataque era esquivado, dissipava-se ao vento e alimentava o círculo novamente. O homem de vestes vermelhas simplesmente riu. É só isso que você consegue fazer? Acho que já perdi tempo demais com você. Você é impressionante, mas não é nada comparado aos gênios da nossa família. É só uma questão de tempo até que eles te deixem para trás, comendo poeira. Damon não se importou. Continuou criando mais e mais armas e enviando-as para o sujeito. Então, cerrou os dentes e elevou o nível da brincadeira um pouco mais. Raios começaram a aparecer junto com as armas e atingiram o homem de vestes vermelhas. O sujeito de manto vermelho zombou. Você não é páreo para mim. Ele aumentou a velocidade e desviou sem esforço de tudo que Damon lançava contra ele. O cara não era arrogante. Longe disso. Ele simplesmente estava em um nível completamente diferente. Damon ainda não havia terminado. Ele reuniu o máximo de mana que pôde e foi além. Ele já havia conseguido isso ao criar uma lança carmesim. Não havia razão para que ele não pudesse fazer o mesmo aqui. Junto com os raios, adagas sombrias também começaram a surgir da tempestade. Estas eram muito mais rápidas e poderosas do que as armas de sangue, e às vezes se combinavam com elas, criando ataques ainda mais fortes. O homem de vestes vermelhas inclinou a cabeça. Passou entre eles como se estivesse caminhando na chuva. Vocês ainda não são páreo para mim. Continuou se movendo. Estou mais curioso para ver por quanto tempo vocês conseguem manter isso. A fadiga virá depois dessa explosão repentina de poder, e o que vocês farão então? Vocês estão usando tudo o que têm, e eu nem estou usando os 50% das minhas habilidades. Qual é o plano de vocês? Damon o ignorou e continuou lutando com tudo,
aumentando o poder de seu ataque cada vez mais à medida que absorvia mais essência de sangue do campo de batalha. Pare de se esforçar tanto, garoto. Você está ferrado. É melhor admitir. Que tal me entregar a máscara que você pegou da moça e morrer de uma vez? Eu gostei de você. É difícil não gostar de alguém que se esforça tanto. Falarei pessoalmente com o patriarca e intercederei por você. Ainda não é tarde. Você pode servir ao clã e se redimir. Damon ainda não lhe respondeu. Seu foco estava totalmente voltado para manter a tempestade de sangue, pois, uma vez que libertasse o sujeito, ele tinha a sensação de que tudo estava prestes a acabar. Desta vez, ele nem sequer tinha certeza se conseguiria fugir. Reinado de sangue. Até quando? Damon recebeu apenas silêncio como resposta. Parecia que ela também estava se esforçando ao máximo naquele momento. Os segundos se arrastavam dolorosamente. Ele precisava de toda a sua força de vontade para prolongar aquilo por mais um instante. Estava chegando ao seu limite rapidamente. Mesmo com sua enorme reserva de mana, havia um limite para o tempo que lhe poderia manter uma habilidade como Tempestade de Sangue. E logo tudo atingiu um clímax. A tempestade rugia. Os braços de Damon tremiam. A força da correnteza oscilou, depois diminuiu. Por um instante, tudo parou. O homem de vestes vermelhas sorriu. Terminou? Minha vez. O homem de vestes vermelhas simplesmente deu um passo à frente e tocou a tempestade de sangue, e tudo desmoronou. Em seguida, saiu casualmente e apareceu bem na frente de Damon. Damon criou sua lança de sangue e bloqueou o ataque do sujeito, mas o homem de vestes vermelhas avançou como se nada tivesse acontecido. Em sua mão, uma adaga de aparência cruel materializou-se. Onde está a máscara? Ele perguntou novamente, quando de repente seus olhos se arregalaram em choque e horror. Ele voltou a olhar para a adaga, que de repente estava envolta em uma aura vermelho sangue. Impossível. Ele murmurou, simplesmente deixando a adaga cair. Inesperadamente, a adaga voou para a mão de Damon. O homem de vestes vermelhas observou atordoado enquanto a adaga se transformava em partículas de essência sanguínea, cada uma delas se elevando e desaparecendo em Damon. Como? Por quê? Pela primeira vez, o cara pareceu genuinamente chocado e sem palavras. Damon sorriu. Ele podia sentir. Podia sentir a presença dentro dele ficar cada vez mais forte. Sinto muito. A adaga era importante para você? Ele não perdeu a oportunidade e atacou com outra lança carmesim infernal, cravando-a direto no peito do homem. Os olhos do homem de vestes vermelhas fervilhavam de raiva. Quem você pensa que é? Rugiu ele, enquanto outra adaga surgia em sua mão. Não preciso de nada para te matar. Posso te matar aqui agora com as minhas próprias mãos. Saiba com quem está falando, garoto. Damon bloqueou o ataque do cara, mas era forte demais para ele. Ele estava sendo empurrado para trás. No entanto, antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, outra voz trovejou alto, pela primeira vez fora da mente de Damon. Eu é que deveria estar dizendo isso para você. Sabe com quem está falando, garoto? Você nem sequer tem o direito de olhar para a sombra do meu mestre. A essência do sangue escorreu de Damon e se acumulou perto dele, transformando-se aos poucos na figura de uma mulher. Estou aqui, meu senhor. Finalmente. Estou aqui. Deus vampiro mais forte. Capítulo 499. Estou de volta, meu senhor. O rosto do homem de vestes vermelhas empalideceu, incapaz de suportar a aura da figura ao seu lado. Um espírito de arma. Bloodhagen olhou para ele como se fosse lixo. Ajoelhe-se ao falar com ele, ou farei você sangrar até entender. O homem de vestes vermelhas olhou para ela com desafio. Não me ajoelharei perante ninguém além do meu Deus. Você não passa de um espírito armado. Quem você pensa que é? Mesmo enquanto falava, uma força esmagadora o atingiu, fazendo-o desmoronar e cair no chão. Devore cada gota de sangue que corre em suas veias, meu senhor. Este é meu primeiro presente para você por tolerar minha inutilidade. Damon deu uma risada cansada. Não se culpe. Se eu fosse mais forte, você não teria sido levada tão longe. Quanto a essa pessoa, receio que as coisas vão ficar complicadas se eu o matar e devorar sua essência sanguínea. Ele é um aproveitador e agora sabe sobre você. Ele não pode escapar do nosso controle. Não precisa dizer mais nada, meu senhor. Eu entendo. No instante seguinte, barras vermelhos sangue surgiram ao redor da figura de vestes vermelhas. O homem entrou em pânico. Ele liberou uma espécie de aura, muito poderosa,
para romper seu estado de repressão e tentou cortar as barras vermelhas. Mas foi inútil. Por mais que se esforçasse, ele simplesmente não conseguia fazer nada contra aquelas grades. Damon também ficou chocado. Era surpreendentemente uma prisão muito mais forte, mesmo em comparação com aquela que o lendário chifre havia criado há algum tempo, matando instantaneamente 3 generais de sangue. Diferentemente daquela gaiola dourada, esta gaiola vermelha não tentou ativamente matar um homem. Em vez disso, a gaiola, juntamente com a figura de vestes vermelhas, desapareceu completamente. Bloodhagen se virou para Damon e fez uma reverência. Já está resolvido, meu senhor. O que faremos agora? Massacrar todos aqui. Mesmo que seus olhos não estivessem totalmente visíveis, Damon podia ver as estrelas brilhando neles. Ele não conseguiu conter o riso ao ver sua vilã favorita. Sim, esse seria o nosso próximo passo. Mas primeiro me diga, o que aconteceu com aquele cara? Bloodhagen sorriu. Ele é nosso prisioneiro agora. Bem, agora e para sempre. Hã? Damon ficou chocado mais uma vez. Ele não sabia que o reinado de sangue era capaz de fazer uma coisa dessas. Ouviu o que aquele tolo disse quando estava lutando com o senhor, meu senhor. Tal desrespeito não deve ficar impune. Se ele tinha um problema tão grande com o seu estilo de luta, então que fique para trás e se torne um degrau para o senhor, meu senhor. Isso é uma bênção para ele. Mesmo que trabalhasse incansavelmente por toda sua patética vida, não teria encontrado tamanha sorte. Tornar-se um saco de pancadas para o senhor, meu senhor, será o maior propósito de sua vida. Damon deu um sorriso amargo. Acho que essa é uma maneira de lidar com isso. Ele ainda não sabia exatamente como a habilidade funcionava e como poderia acessá-lo novamente, mas isso era algo que podia esperar. No momento, eles estavam no meio de uma batalha intensa, onde tudo ao redor estava praticamente indo por água abaixo, graças à pequena distração que Damon teve que criar. Vamos falar sobre aquele cara mais tarde. Como você está agora? Está bem? Já se recuperou completamente? Bloodhagen deu uma risadinha doce. Au! Fico tão feliz em ver que você ainda gosta tanto de mim como sempre, meu senhor. Mesmo que tenha muitas outras mulheres no momento para satisfazer os desejos do seu coração. O rosto de Damon se contraiu. Sim, ela realmente havia voltado. Ele ignorou completamente as palavras dela e fez a próxima pergunta importante: que adaga você absorveu? Acha que existem outras armas por perto que você poderia comer para ficar mais poderosa? Bloodhagen riu novamente. Meu senhor, isso não é possível. Só consegui absorver a adaga porque seu espírito de arma era mais fraco do que eu e porque ela foi feita, pelo menos em parte, do mesmo material que eu. Caso contrário, eu não seria capaz de fazer tal coisa, pelo menos não no meu estado atual. Para que um espírito de arma realmente me alimente, precisamos de algum tipo de sinergia. Damon assentiu. Certo, vou levar isso em consideração. Tenho certeza de que podemos encontrar algo semelhante no futuro e conseguir mais poder para você. Agora, estou ocupado, então vou voltar ao meu trabalho. Você pode descansar enquanto isso? Inesperadamente, Bloodhagen ficou muito frustrado ao ouvir o comentário. Não, meu senhor. Por favor, não me deixe no banco de reservas de novo. Acabei de fazer uma refeição completa e ainda tenho toda a energia extra que você me deu com aquela pérola. Preciso me soltar e causar o caos. Senão, vou enlouquecer de tanto ficar preso. Por favor, me deixe jogar. Por favor. Por favorzinho. Por favorzinho mesmo. E me chame de Ruivinha, meu senhor. A cabeça de Damon doía com a enxurrada de mensagens mentais. Aquele encrenqueiro estava aprontando de novo. Tudo bem, faça o que quiser. Porque eu ia querer deixar alguém poderoso como você no banco. Vá em frente e mate quem quiser. Precisamos vencer essa luta e isso é tudo o que importa. Damon não se importou nem um pouco e concordou. Ele também não a incluiu em seu plano. Não era como se ela pudesse fazer algo substancial. Ela ainda era apenas um espírito de arma fragmentado, separado de sua verdadeira arma. Mesmo que fosse um item lendário, não haveria muito o que esperar dela. Sua atenção, então, voltou-se para os campos de batalha do oeste e do leste, onde habilidades de destruição em massa começavam a se concentrar nos céus. Ele podia ver habilidades divinas e sagradas imediatamente. Claramente, aquilo não lhes pertencia e o outro lado já havia começado a se movimentar. Ele precisava entrar agora. Caso contrário, a base dele seria destruída num piscar de olhos.
Damon não hesitou mais e desapareceu num piscar de olhos, com seu núcleo do mana ainda ardendo em energia. No entanto, ele congelou por um momento ao perceber que Bloodhagen não se movia exatamente com ele. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 500. A dúzia do ceifador Damon ficou perplexo. Desde quando Bloodhagen era capaz de sair dele e até mesmo permanecer separado como uma entidade independente? Seus lábios se curvaram em um sorriso. Parece que a atualização desta vez foi muito boa. Mas será que esse era o limite? O quanto ela mudou depois da atualização? Apesar da pressa, Damon não conseguiu evitar parar por um momento e olhar para trás, para ela. Bloodhagen sorriu. Ou pelo menos foi o que pareceu em seu rosto. Claramente, ela sabia que estava sendo observada enquanto se movia como se estivesse prestes a dar um grande show. Os olhos de Damon se arregalaram. Seu coração disparou quando, no segundo seguinte, uma cena inacreditável se desenrolou bem diante de seus olhos. Meu senhor! Aproveite seu banquete. A voz de Bloodhagen trovejou pelo campo de batalha. Ela então se desintegrou em uma névoa de sangue que se espalhou ao vento. No instante seguinte, 12 foices surgiram do nada. Essas foices apareceram bem acima de especialistas de nível C, incluindo 3 pesos pesados. Dúzia do ceifador. A voz de Bloodhagen ecoou por todo o campo de batalha. Por um instante, o lugar inteiro ficou carmesim. Havia carmesim por toda parte. O céu, o chão, o ar, tudo estava da cor do sangue. Todos ficaram em alerta. Uma série de ataques foi lançada contra as foices. Os 3 poderosos não pretendiam deixar isso passar em branco. Seus olhares estavam sérios, como se pressentissem que algo estava prestes a acontecer. Um dos poderosos seres criou uma brilhante barreira dourada. Outro fortaleceu seu martelo para golpear a foice. O último ergueu seu escudo e rugiu alto. Uma poderosa aura dourada emanou dele. No entanto, tudo foi inútil. No segundo seguinte, as foices caíram. Cortaram tudo em seu caminho. Não. Os olhos de Damon brilharam. As foices devoraram tudo em seu caminho. Ele podia sentir as foices se tornando mais poderosas à medida que caíam. Quanto maior a resistência, mais fortes eles se tornavam, e quando vieram para o ataque final, nada em seu caminho pôde detê-los. Num piscar de olhos, as 12 foices atingiram a carne e, um instante depois, 12 cabeças rolaram pelo chão. O mundo voltou ao normal. Sangue jorrou dos corpos num espetáculo sangrento, disparando em direção a Damon. Todos ficaram boquiabertos, em choque. Damon inclusive. Que tipo de ataque poderoso era esse? Como algo assim poderia existir? Somente um ser que transcendesse as leis do mundo seria capaz de algo assim. Tal ser teria que ser, no mínimo, de arrancar. Por um instante, todo o campo de batalha parou. Damon, sozinho, absorveu avidamente tudo o que lhe apareceu pela frente. Um verdadeiro banquete. Um sorriso maníaco surgiu em seu rosto. Esse era o verdadeiro poder do reinado de sangue? Não, meu senhor, respondeu Chapeuzinho Vermelho, sussurrando em seus ouvidos. Isso é apenas uma fração do meu poder. No futuro, seremos ainda mais poderosos e causaremos ainda mais caos e destruição neste mundo. Ninguém ousará ficar em seu caminho. Damon assentiu com a cabeça. Um estrondo ensurdecedor irrompeu ao seu redor quando os vampiros finalmente despertaram de seu transe. Eles foram os primeiros a explodirem vivas. Uma onda de sede de sangue e temor varreu o campo de batalha. Para eles, aquilo não era uma mera vitória, era uma revelação divina, um domínio de sangue. Em um segundo, toda a batalha mudou de rumo. Eles estavam praticamente em um impasse, superando ligeiramente o exército de ataque da purificação, mas agora, as coisas eram completamente diferentes. Os vampiros só precisavam desse empurrãozinho. Mantiveram o ímpeto e avançaram com força. 2 ou 3 generais de sangue se uniram contra cada um dos poderosos de nível se não restaram muitos, para começo de conversa. Um único ataque foi mais do que suficiente para lidar com todo o exército e, mais importante, Bloodhagen ainda não havia terminado. Sua figura aparecia aqui e ali aleatoriamente e, onde quer que ela surgisse, aquela cabeça rolava. Ela não enfrentava mais diretamente uma potência de nível C no auge de sua carreira, mas ainda derrotava especialistas de nível C sem parar, como se não fossem nada. Damon absorvia cada vez mais essência sanguínea. Ele sentia-se cada vez mais cheio. Seus atributos aumentavam continuamente. Ele já havia ganhado 500 pontos de atributo no total, mas pressentia que estava prestes a atingir um limite.
Muitas de suas habilidades também haviam sido aprimoradas diversas vezes. No geral, foi uma vitória esmagadora para ele neste lado. Não havia mais nada que lhe restasse fazer ali. Absorvendo o máximo de essência que pôde, ele saiu apressadamente da área e foi em direção ao portão oeste. Um necrodeus visivelmente perturbado o cumprimentou assim que ele entrou no campo de batalha. Onde diabos você estava? Você deveria estar aqui há vários minutos. Não vê como você estragou tudo? As palavras ficaram presas em sua garganta enquanto ele encarava Damon. Mais especificamente, a sede de sangue que emanava dele. O que? O que você? Como você pode ser tão? Havia pouco tempo desde que se conheceram e ele já podia sentir que a pessoa à sua frente havia se transformado em alguém completamente diferente. Um poder profundo e insondável emanava dele. Sua aura era a aura de um demônio que se encontrava no topo do mundo. Eu. Você deveria matar aquele cara. Não consigo chegar perto dele. Ele está explorando minha fraqueza. Necrodeus gaguejou e finalmente conseguiu articular algumas palavras. Entendi. Damon assentiu com a cabeça e imediatamente entrou em ação. Uma formação sagrada sinistra pulsava diante dele. Anéis de glifos consagrados giravam como engrenagens. Estavam ancorados por um homem em uma armadura dourada brilhante, cuja mera respiração liberava partículas de ouro. Santificador Varro. Damon conhecia esse cara. Ele era um dos melhores jogadores em sua vida passada. Sua arma característica era uma lanterna que ardia com uma faísca de fogo sagrado. Era um fragmento de chama extremamente poderoso, capaz de causar danos espetaculares àqueles da facção das trevas. Qualquer sombra a 10 passos dele murchava e morria. Não admira que o deus necromante não conseguisse se aproximar. A lanterna do homem essencialmente transformava a necromancia em giz quebradiço. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos.